Olá, você está no canal Mais Pague. No momento, iremos iniciar a leitura de um novo capítulo do livro Agora que Sou Mãe, os desafios e aprendizados da maternidade, escrito por Flávia Kalina, rituais e rotina de relaxamento do bebê. Independentemente de quais sejam as atividades que você faz durante o dia, é inevitável. Você segue uma rotina que pode ser corrida ou lenta, rígida ou desregrada. Todos nós seguimos rotinas. Pela manhã, acordar, tomar café da manhã, escovar os dentes, arrumar-se para ir à escola ou ao trabalho. À noite, jantar. Tomar um banho, ler um trecho de um livro, ouvir uma música. Se essas atividades são orgânicas para nós, é porque, de certa forma, as incluímos em nossa rotina. Rotinas são importantes para criar uma sequência de tarefas a serem cumpridas, de modo a tornar a nossa vida um pouco mais organizada e previsível. Dessa forma, a repetição é algo essencial para a rotina. E é justamente por isso que, se a sua estrutura familiar inclui crianças, é fundamental criar rituais dentro da rotina. O ritual nada mais é do que um momento de conexão entre nós e nossas crianças. É estarmos por alguns instantes inteiramente dedicados a elas e desconectados de todo o resto do mundo. É uma forma de manter a criança interessada na rotina. Fazer um pão com manteiga com seu filho no café da manhã pode ser um ritual. Cantar uma música com ele no carro, no caminho da escola também. Basta que essas atividades sejam realizadas com o propósito de estar junto e se conectar. O ritual do banho. Por falar em rituais, vamos começar com o do banho, que para mim é um dos momentos mais deliciosos do dia. Eu tenho uma ligação muito forte com a água. Desde que me conheço por gente, sempre quis estar dentro da água, na piscina, no mar, na cachoeira ou debaixo do chuveiro. Já cheguei a ter queimaduras de sol por não passar protetor solar na praia, já que aqueles 30 minutos esperando que o protetor fixasse na pele eram 30 minutos a menos dentro da água, e eu não podia perder tempo. Minhas lembranças de férias na praia ou na piscina estão entre as melhores da minha infância. Por isso, eu faço questão de recriar isso com os meus filhos. Então, quando engravidei da Vitória, pedi muito a Deus que ela gostasse de água. E para estimular esse apreço nela, nada mais natural do que criar um ritual gostoso e divertido para o banho. Foi a forma que encontrei para mostrar à minha filha que, mais do que necessidade diária, o banho pode ser um momento de conexão entre nós e de vivência com esse elemento tão essencial à nossa vida que é a água. O primeiro passo para criar um ritual é determinar em qual momento da rotina ele acontecerá. Antes mesmo que da Vitória nascer, eu já tinha preestabelecido na minha cabeça o horário do banho, seria antes de dormir. Para o corpo relaxar, ficar limpinho e cheiroso, porque não tem nada mais gostoso do que se deitar na cama com uma roupa limpa e um cheirinho de banho. Outro elemento fundamental para o ritual é um estabelecimento de comunicação com a criança, como forma de dar atenção à presença dela e de respeitá-la como ser humano. Então, quando minha filha ainda não falava, eu descrevia para ela tudo o que estávamos fazendo, desde antes dela entrar no banho. Filha, vamos tirar a roupinha para entrar no banho. Estou tirando a sua calça e, nossa, vejo seu joelho. Agora vejo seu pezinho. E ele está um pouco gelado. Será que podemos esquentá-lo no banho? É assim que começa o nosso ritual, que é também uma ocasião de relaxamento. Quando a Vitória era menorzinha, eu submergia o corpo dela na banheira e apoiava a cabecinha dela sobre a minha mão, de modo que ela pudesse ficar relaxada com o corpo todo dentro d'água, mas com o rosto para fora. Aí eu molhava um paninho e espremia lentamente sobre o corpo e a cabeça dela, para que ela pudesse sentir as gotas caindo sobre a pele. Enquanto eu a ensaboava, descrevia exatamente tudo o que estava acontecendo, usando adjetivos para expressar o que eu pensava e sentia naquele momento. Agora é a hora de lavar as suas bochechas, filha. Nossa, como elas são macias! Elas estão começando a ficar quentinhas. Que delícia! Outra atividade que eu pratico no momento do banho é jogar água de leve no rosto da Vitória, com uma caneca, sem lhe tapar os olhos, nariz ou boca. A ideia é deixar a água escorrer livremente no rosto. Para que ela não se assuste, eu sempre aviso que vou fazer. Olha, filha, agora a gente vai jogar água no seu rosto. As gotas vão escorrer pela sua bochecha. Agora vamos enxaguar o seu cabelo. E vai cair um pouco de água no seu rosto, ok?
O mais interessante, e não sei se posso atribuir isso ao ritual do banho, é que hoje a Vitória também é apaixonada por água e se sente muito segura. Todos os dias, a hora do banho é um momento de muita alegria. Agora, um pouco mais velha, ela já lava algumas partes do corpo sozinha. É claro que no fim do banho eu dou uma geral para ter certeza de que está tudo muito bem higienizado. Mas fico muito feliz em notar que a minha filha já está tendo certa autonomia e que ela entende que o banho não é apenas uma obrigação ou uma exigência minha ou do Ricardo, mas sim uma forma de cuidar do corpo. Ver que os nossos filhos estão ganhando independência e colocando em prática os nossos ensinamentos é a maior recompensa que nós pais podemos ter por toda a dedicação dispensada a eles. Fazer do banho um ritual é algo que demanda muito mais tempo do que simplesmente pegar a criança e enfiá-la debaixo do chuveiro. Mas digo por experiência própria que é um investimento de tempo que vale a pena. Muitas vezes, para uma mãe ou um pai que trabalham fora de casa, o banho é a única chance de passar um tempo de qualidade com o filho, conversando, brincando e entendendo o que aconteceu no dia dele. Portanto, aproveite essa oportunidade. Sei que a nossa vida de mãe é bastante corrida, sobretudo agora que muitas de nós trabalham fora de casa e que o tempo não para. Mas não tenha pressa ao banhar o seu filho. Pense que é uma questão de prioridades. A louça na pia, por exemplo, pode ser lavada mais tarde. Um e-mail de trabalho, se não for urgente, pode ser respondido em outro momento. Às vezes pode parecer exagero, mas eu tento fazer do ritual do banho um compromisso com todos os outros que tenho ao longo do dia. Uma boa estratégia para encará-lo dessa forma é marcar um calendário 2 ou 3 vezes na semana para praticar o ritual, alternando dias. De segunda, quarta e sexta, por exemplo, o banho é responsabilidade da mãe. Terça, quinta e sábado fica a cargo do pai. Assim, os dois conseguem aproveitar momentos de conexão com o filho sem deixar de fazer outras atividades domésticas e de trabalho que precisam ser feitas. Isto é apenas uma sugestão, para que tenhamos condição de conciliar as nossas obrigações com momentos juntos com os nossos filhos. E como toda sugestão, não precisa ser seguida à risca. O ritual do sono. Colocar um bebê recém-nascido para dormir costuma ser um grande desafio para a maioria dos pais. E não pense que eu fiquei de fora da estatística. Todo neném gosta de ficar no colo e sentir o calor da mãe, do pai ou do cuidador que foi designado a ele. E a Vitória não era diferente. No nosso colo, ela se sentia segura e protegida. E nem sempre ela queria abrir mão de todo esse carinho à noite. Nos primeiros meses de vida da Vitória, ela tirava diversos cochilos de mais ou menos 1 hora ao longo do dia, assim que acabava de mamar. À noite, ela até chegava a dormir por mais tempo, mas nunca durante a madrugada inteira. O sono dela durava no máximo 5 horas ininterruptas, e isso já era motivo de comemoração, porque habitualmente ela acordava a cada 3 horas, ou querendo mamar, ou simplesmente precisando de carinho. E eu sempre atendi às solicitações dela. Especialistas dizem que nos primeiros 3 meses de vida do bebê, ele ainda acha que está dentro da barriga da mãe, o que reforça a importância de mantermos contato físico constante com o nosso recém-nascido, além de ser uma maneira de confortá-lo e também uma oportunidade de criar fortes laços com ele. É claro que às vezes nós pais ficamos frustrados com as poucas horas de sono decorrentes de ter um filho pequeno. É comum ver pessoas perguntando a mães: o seu bebê é bonzinho? Ele dorme a noite inteira? E digo que essas perguntas são um pouco equivocadas. O fato de um bebê dormir bem ou não tem a ver com a índole dele. Bebês nunca dormem a noite inteira porque não foram feitos para isso. Bebê dormindo na cama dos pais, pode? Se tinha uma certeza a respeito dos primeiros meses de vida de Vitória, era de que ela não dormiria na cama comigo. Não que eu não quisesse, muito pelo contrário, eu achava que dormir com ela seria uma delícia. O problema é que eu tenho um sono muito pesado. E a mais remota possibilidade de dormir em cima dela já me apavorava. Então eu optei por colocá-la para dormir no Moisés, ao lado da minha cama. E assim foi até 5 meses de vida da Vitória, ou melhor, até quando ela coube confortavelmente no Moisés, que para mim foi uma ótima alternativa, porque além de me trazer conforto, possibilitava que eu a visse e acariciasse e permitia que ela ficasse perto de mim e que pudéssemos, portanto, desfrutar de todos aqueles benefícios que eu já comentei a respeito da proximidade física entre mãe e bebê nos primeiros meses de vida da criança. Durante essa jornada da maternidade, li muito sobre o compartilhamento da cama e criação com apego. E, sinceramente, acredito ser uma ótima opção, desde que todos, mãe, pai e criança, estejam de acordo.
A família só tem a ganhar com essa proximidade, que pode inclusive ser reforçada com o ritual do sono, que deve ser colocada para a criança não como obrigação, mas sim como um momento de preparo para uma revigorante noite de descanso. Agora que a Vitória está maior, ela sabe que existe uma rotina que vamos cumprir todas as noites: tomar banho, colocar pijama, escovar os dentes, secar o cabelo, tomar um copo de leite, ir para o quarto, orar, ler uma história e dormir. E embora nós adultos associemos a rotina à monotonia, para as crianças, a ideia de se fazer os mesmos atos consistentemente todas as noites é confortante. Isso porque crianças gostam de coisas previsíveis, de saber o que vai acontecer com elas. Mas vocês devem estar se perguntando como evitar que o ritual do sono se torne algo robótico. No nosso caso, a dinâmica fica por conta da história da oração. A cada dia, lemos um livro diferente e oramos de uma maneira diferente, sempre associando nossos agradecimentos, nossos pedidos às coisas que aconteceram ao longo do dia. Lembramos as comidas que comemos, as brincadeiras que fizemos, as pessoas que vimos. Para mim, é bastante animador ver a carinha que a Vitória faz quando começa a relembrar as coisas boas do dia. Sei que orar junto com ela, dessa forma, só é possível porque trabalho em casa e tenho horários flexíveis. Portanto, eu sei tudo e mais um pouco do que acontece no dia a dia da minha filha. Mas, para as mães que trabalham fora, uma boa solução pode ser perguntar ao filho como foi o dia e usar o que ele contou para formular a oração daquela noite. Criando novos hábitos. Quando a Vitória começou a dormir na própria cama, eu criei o hábito de deitar ao lado dela para aproveitarmos juntos aquele momento de relaxamento. Era muito gostoso, só que de certa forma eu acabei condicionando-a a precisar do contato físico comigo ou com o Ricardo para pegar no sono, o que acontece até hoje. Se eventualmente ela acorda no meio da noite e percebe que não estamos lá no quarto dela, ela começa a chorar e corre para o nosso quarto. Quando ela completou 2 anos e 4 meses, eu e o Ricardo conversamos a respeito e chegamos à conclusão de que algo precisava mudar. Precisávamos romper com aquele hábito que tanto atrapalhava nossas noites de sono. Mas como fazer isso sem provocar sofrimento e angústia nela? Muitas vezes a gente julga o comportamento da criança como errado ou inadequado, mas basta fazer um simples exercício de empatia para compreender os sentimentos dela. Se nós imaginarmos que somos crianças e que acordamos no meio da noite sozinhas no ambiente escuro, perceberemos que, de fato, não é uma das situações mais agradáveis. A solução que encontramos foi baseada na conversa. Alguns dias antes da nossa primeira tentativa de deixá-la sozinha no quarto na hora de dormir, começamos a inserir a ideia na cabeça dela. Compramos uma raposinha de pelúcia que ela poderia tocar caso se sentisse desamparada. Falamos que a porta do nosso quarto estaria sempre aberta caso ela precisasse de alguma coisa. E finalmente a colocamos para pegar no sono sozinha. Nas primeiras noites, ela estranhou e até chorou. Eu, de longe, procurava transmitir segurança para ela, dizendo: filha, a mamãe está aqui perto. Se só a voz não resolvesse, eu ia até o quarto dela, dava um beijo nela e voltava para a minha cama. Eis que, na terceira noite, ela ficou bem, dormiu a noite inteira sozinha, sem reclamar. Eu e o Ricardo nos olhávamos com espanto. Se soubéssemos que seria tão fácil, sem dúvida, teríamos feito antes. Acontece que a maternidade é imprevisível e todo esse sucesso durou pouco. Para ser mais exata, apenas 6 meses. Às vésperas do Henrique nascer, minha mãe veio para os Estados Unidos me ajudar com os preparativos para recebê-lo e ficou hospedada aqui em casa, dormindo no mesmo quarto que a Vitória. Foi aí que a nossa conquista foi por água abaixo. Ela desacostumou a passar a noite sozinha e hoje voltou a depender da nossa presença física para pegar no sono. Agora que já conhecemos a fórmula, temos a tranquilidade de saber que será possível romper com esse hábito no futuro. Mas optamos por não fazer isso agora, já que, com a chegada do Henrique, a rotina da casa toda mudou. Mais para frente tentaremos novamente e acredito que conseguiremos. Mas a verdade é que todos nós precisávamos passar por aquela experiência para aprender. Independentemente de termos dado um passo para trás, ficou a seguinte lição: romper com o hábito pareceu complicado à primeira vista, mas com base no respeito e na conversa, conseguimos e não deixamos de atender às necessidades da Vitória. Quando ela chorava, eu fazia questão de reconhecer o sentimento dela e de mostrar que estava à disposição para o que ela precisasse. Filha, eu entendo que você está triste, que queria que a mamãe dormisse do seu lado, mas agora é hora de você descansar e deixar a mamãe descansar também, esticar o corpo. Eu já sou grande e não caibo mais na sua cama de criança. Por isso, tenho a minha própria cama e é para lá que eu vou indo agora. Se você precisar, é só você me chamar. Porque quanto mais reconhecemos o sentimento da criança, menos ela sofre e mais segura ela fica. Não estou conseguindo resolver os problemas do sono do meu filho. E agora? O sono irregular do bebê é uma das coisas que nos incomodam como pais e mães. Afinal, se cuidar de uma criança diariamente já não é uma tarefa fácil, imagina ter de adicionar a essa rotina noites mal dormidas.
Para os casais, ainda existe a possibilidade de se revezar nos cuidados noturnos ao bebê. Agora, se você tem a missão de criar uma criança sozinha, será preciso muita paciência e a segurança de que não é vergonha nenhuma pedir ajuda de um familiar mais experiente ou de um profissional. E é o que eu sempre digo, apesar de ser muito difícil colocar em prática, inclusive para mim, precisamos cuidar de nós mesmas em primeiro lugar, para que tenhamos condição de cuidar dos nossos filhos. Outra postura fundamental para tentar conciliar o descanso dos pais com o sono do bebê é observar muito bem o comportamento da criança no dia a dia, de forma a entender o que ela está tentando expressar. A agitação não necessariamente é sinônimo de falta de sono, mas muitas vezes é interpretada como tal. E aí, enquanto os pais pensam que a criança não está sentindo sono e a colocam para dormir às 10, 11 ou até mesmo meia-noite, ela na verdade já passou do ponto de dormir e provavelmente terá um sono pouco tranquilo e revigorante. Por isso, é essencial, pelo menos nos primeiros anos de vida, determinar muito bem o horário em que a criança vai dormir e fazer de tudo para que ela cumpra essa agenda de uma maneira calma e entenda que a hora do sono não é só para soar como uma obrigação estressante, e sim como o oposto, um momento de descansar o corpo e a mente. A rotina de dormir todo dia no mesmo horário ajusta o metabolismo da criança e faz o corpo dela funcionar melhor, não só na madrugada, mas ao longo do dia. Quem canta os males espantas. A música sempre teve um papel fundamental na minha vida, não como instrumentos, porque ninguém na minha família toca, mas como muita cantoria e alegria. Cresci num ambiente em que as pessoas criavam oportunidades para cantar e ouvir música, e de certa forma acabei replicando esse método na educação da Vitória. Música, para mim, tem o incrível potencial de transformar o nosso humor e de trazer as emoções à flor da pele. Se estou triste, ouço uma das minhas músicas favoritas, me sinto confortada. Se estou feliz, escuto uma música alegre e entro em ritmo de comemoração. Se quero arrumar a casa, nada melhor do que uma música agitada para dar uma injeção de ânimo. Por isso, eu vivo ouvindo música. E o mais curioso é que isso é natural. Eu não penso que eu tenho que colocar a música para fazer as coisas, muito menos para entreter a Vitória. Eu coloco porque gosto. E ela também já desenvolveu esse apreço pela música. Hoje ela canta sozinha e já sabe o que quer ouvir quando estamos no carro, por exemplo. Para mim, não há nada mais gratificante do que ver que ela está absorvendo uma das minhas maiores paixões. Esses dias eu estava colocando a Vitória para dormir e ela estava um pouco adoecida. Então comecei a cantar hinos de louvor e outras canções suaves para que ela relaxasse e pegasse no sono. A hora que eu parei de cantar, ela pediu: "Mamãe, canta mais?" Isso me trouxe uma alegria imensurável, porque me lembrou da minha mãe cantando para mim. Na época, ela tinha um repertório que cantava repetidamente. E essa questão da repetição, como eu já disse, é muito importante para a criança, porque traz previsibilidade e, como consequência, conforto. É comprovado por especialistas que crianças que estudam música desenvolvem diversas habilidades, inclusive matemáticas, mais facilmente. E isso só vem a reforçar a minha opinião de que é importante incluir canções nos rituais e momentos de interação de família, porque música é algo muito rico e que só traz benefícios. É lógico que nós, como pais, precisamos estar sempre atentos a letras inapropriadas para a criança, mas uma boa música, com uma letra boa, uma melodia agradável, é muito bem-vinda no dia a dia da criança, seja para alegrá-la, acalmá-la, estimulá-la ou distraí-la. Eu, particularmente, gosto de usar música nos momentos de espera e transição. Isso porque alivia a ansiedade da criança. Vitória e eu sempre cantamos alguma música quando temos de esperar a nossa comida chegar no restaurante ou quando estamos na fila de um brinquedo num parque de diversões, por exemplo. Música é um elemento que definitivamente faz parte da nossa vida. Lista de músicas que eu dedico aos meus filhos e canto para eles. I Hope You Dance. A New Day Has Come. A Mother's Prayer. Come to Me. Miracle. Baby Close Your Eyes. Beautiful Boy. Baby Mine, How Great Thou Art. Jesus Loves Me, Be Still, Three Little Birds. When You Believe, Velha Infância, From This Moment, I'll Stand By You, Lean On Me. A importância do relaxamento. Cada um tem seus métodos de relaxamento. Há quem recorra à yoga, à meditação e ao passeio no parque. Há quem prefira ouvir uma música, ler um livro ou assistir a um filme. Independentemente de quais sejam suas preferências, a pausa e a quietude são essenciais para as nossas vidas. Precisamos ter momentos de paz, sem intervenções da tecnologia ou de outros agentes externos. Ainda mais nos dias atuais, em que o mundo e as nossas agendas andam muito agitados e dinâmicos. Se para você as atividades de relaxamento
relaxamento não fluem de maneira natural, tente fazer um esforço para inseri-las no seu dia a dia. Elas são uma maneira de nos conectar a nós mesmos e a quem amamos. E a coisa mais importante da vida do ser humano é a conexão. Ninguém vive sozinho e precisamos sentir que fazemos parte de um lugar em que somos aceitos e amados da maneira como somos. O relaxamento e o autoconhecimento são passos importantes para atingir este estado de espírito. O jogo do silêncio. Eu sei, nem sempre é fácil engajar os nossos filhos em atividades de relaxamento. Por isso, proponho que vocês pratiquem o jogo do silêncio. A regra principal, como o nome próprio diz, é não emitir qualquer barulho. Todos se sentam no chão com as pernas cruzadas, mãos sobre os joelhos e respiram profundamente com o intuito de sentir o próprio corpo, ouvir e entender como ele funciona. A princípio, sua criança pode ficar dispersa, mas o hábito e o exemplo farão com que ela entenda que o relaxamento é, antes de tudo, uma maneira simples de treinar o autocontrole e o autoconhecimento, a fim de tomar boas decisões em condições de pressão ou estresse. Muito obrigada por acompanhar a leitura deste capítulo do livro Agora que Sou Mãe, Os Desafios e Aprendizados da Maternidade, por Flávia Kalina.